luego de la caída. logo depois da queda. Esto, lo que vamos a ver ahora es todo lo que produjo el árbol del conocimiento. O que nós vamos ver agora é tudo aquilo que a árvore do conhecimento produz. Y vamos a empezar a ver todas las cosas que tenemos que reformar en una forma lineal. E nós vamos ver que as coisas que nós precisamos reformar de uma maneira linear. Y vamos a ver cómo el Mesías hizo reformas de continuo. E vamos ver como continuamente o Messias foi promovendo reformas. El Mesías hizo reformas de continuo, pero nunca alteró la ley de Yahweh. Ele fez reformas continuamente, contínuas, mas não alterava a lei de Yahweh. Él hizo muchas reformas, pero estaban paradas, basadas y fundamentadas en la ley. Ele fez muitas reformas, mas elas estavam totalmente paradas e fundamentadas na lei. Así que vamos a ver rapidinho, vamos a hacer una recorrida lineal. Então nós vamos rapidamente fazer percurso linear. Sí, Génesis capítulo 4, por favor. Sim, Gênesis capítulo 4, por favor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y Caín dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú más que la tierra, dice la versión original, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh le puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Acá estamos viendo el producto luego del árbol del conocimiento. Aqui nós estamos vendo novo produto da árvore do conhecimento. La primera parada del cielo era el árbol de la vida. A primeira parada del cielo, A primeira parada do céu é a árvore da vida. Y acá estamos viendo cómo el árbol del conocimiento comenzó a desarrollar un fruto. E aqui nós estamos vendo como a árvore do conhecimento começou a desenvolver um fruto. Todo comenzó por una ofrenda. Tudo começou por causa de uma oferta. Todo se inició por causa de una ofrenda. Tudo se iniciou por causa de uma oferta. Las ofrendas fueron aceptadas por uno, pero por el otro no. Ele aceitou a oferta de e de outro não. Aceptó la oferta del que tenía disposición y estaba en planos de justicia, pero la del otro no. Aceitou a oferta daquele que tinha uma disposição, estava dentro de um plano de justiça, e do outro não. Y esto muchas veces sucede. E isso muitas vezes acontece. Es porque la evolución comienza a trabajar en los interiores de las personas. Porque a evolução começa a trabalhar no interior das pessoas. Y comienza a haber un estado de competencia E aí surge uma competição entre dos pares. entre duas pessoas. Y usted ve que uno es aceptado y el otro no es aceptado. Aí você começa a perceber, um é aceito e outro não é aceito. Vamos a hacer un paréntesis rápido. Vamos fazer um parênteses A todos rápido. aquellos que se hacen llamar padres espirituales, A todos aqueles que se llaman padres que espirituales, se chamam pais o que espirituais son padres carnales,
ou que são padres carnais. Es responsabilidad de los padres que los hijos se lleven bien. É responsabilidade dos pais que os filhos estejam bem. Si usted es un buen padre, Se você é um bom pai, usted va a identificar que sus hijos son diferentes. você vai identificar que os seus filhos são Y diferentes. jamás va a ser una comparación entre uno y otro. E jamais você vai comparar um com o outro. Eso es lo que sucede generalmente en las casas y en las congregaciones. Isso que acontece geralmente nas casas e nas congregações. Hacen comparación, ¿por qué este no es como este? Fica comparando, por que esse não é como este? Porque son diferentes. Porque são diferentes. Y un padre acepta y ama de igual manera, pero trata de diferentes E maneras a o pai todos. aceita e ama da mesma maneira, mas trata cada um conforme a sua diferença. Pero cerramos paréntesis. Agora fechamos o parênteses. Acá no sucedió que ellos fueron tratados diferentes. Aqui não passou isso, que eles foram tratados de maneira No diferente. existía una mala paternidad para que uno sintiera competencia del otro. Aqui não existia uma má paternidade para que um pudesse ter ciúme um do outro. Ya de movida, el que nació primero tenía que tener la doble porción de los padres. Já de início, o que nasceu primeiro já tinha que ter a porção dobrada do pai. Y necesitaba el favor de Yahweh. E ele precisava do favor de Yahweh. Pero el segundo fue aceptado y no el primero. Mas o segundo foi aceito e não o primeiro. Tan solo fue por una actitud que nació del deseo del ser humano. Foi uma atitude que nasceu no próprio desejo do ser humano. Uno dijo, yo voy a ofrendar. E um disse, eu vou ofertar. Y el otro dice, yo voy a dar de mí lo mejor. E outro que diz, eu vou dar de mim o melhor. Uno dice, yo voy a dar de las fuerzas de la evolución. Um diz, eu vou te dar toda a força do que eu tenho Uno dice, yo evoluído. voy a dar ofertas porque la verdad gané mucho dinero. Y, Eu vou dar oferta porque eu ganhei muito dinheiro. y uno dice, bueno, saco del materialismo, pongo para el materialismo y le ofrendo el materialismo a un Dios espiritual. ¿Entendió? Entendeu? Ok. No, pero... Y el otro dice, no, E outro disse, não, voy a ofrendar, eu vou ofertar voy a sacar algo de mí, e tirar algo de mim. voy a dar algo que de mí sale, Eu vou dar algo que sai de mim. voy a buscar algo que me represente. Vou buscar algo que representa o que eu sou. Entonces uno presentó algo material Então um apresentou algo material y el otro presentó algo que lo e representaba. outro apresentou algo que representava ele mesmo. Ya aquí había dos vertientes. Aqui estamos vendo duas vertentes. Por eso tenemos en mismas posiciones diferentes resultados. Por isso que nós vemos pessoas nas mesmas posições, mas com resultados totalmente diferentes. Porque uno da de las fuerzas Porque um coloca suas forças y el otro da de lo que lo representa. e de o sí outro mismo. dá o que se representa a si mesmo. Por eso a veces tenemos uno que canta muy bien Por isso que temos uma pessoa que canta muito y bem otro que canta mal. e outro que canta mal. Pero el que canta mal hace mover toda la Mas atmósfera. o que canta mal move uma atmosfera. Pero el que canta bien solo Mas o canta que bien. canta bem só canta bem. Y eso llévelo a todos los planos. E isso se leva para todos os planos. Por eso hay personas que mueven atmósferas Tem pessoas que movem atmosferas y hay personas que no. e há pessoas que não. Falan lindo, Fala lindo, ofertan lindo, oferta lindo, hablan lindo, fala lindo, pero no pasa nada lindo. mas não passa nada lindo. Y no son aceptados por Dios. E não são aceitos por Deus. Ahora, el padre dice, bueno, yo quiero al segundo, no quiero al primero. O pai falou, eu quero o segundo, não quero o primeiro. Yo soy el primero. Ele disse, mas eu sou o primeiro. Yo soy el primero. Eu saí primeiro. Entonces vamos a eliminar al segundo para que siga Então quedando el vamos fazer primero. o seguinte, eliminamos o segundo para que eu continue sendo o primeiro e único. Hay muchos que son buenos porque son únicos. Há muitas pessoas que são bons porque são únicas. Pero ponele una persona al lado Mas se você coloca outra pessoa do lado dela, que tiene disposición, que tiene corazón, tem disposición. coração de possuir, Vamos a ver si es tan bueno. vamos ver se vai ser bom ¿O no? ou não. ¿Sí o no? Sí o Esto no. pasa en diferentes sectores. Isso Entonces, acontece em diferentes histórias. entonces Caín agarra y asesina a Abel. Então Caim faz o quê? Vai e mata Abel. Genera una injusticia. Ele gera uma injustiça. Siempre los materialistas matan a la vida. Sempre o materialista mata a vida. Siempre. Sempre. Y Dios le dice, bueno, Caín, Deus disse, bom Caim, ahora sos más maldito que la tierra. agora você é mais amaldiçoado, maldito do que a própria terra. Epa, ¿qué pasó? Aí você, opa, o que aconteceu? Errante y exiliado. Errante e exilado. Estás fuera de todos los Você planos. está fora de todos os planos. Errante y exiliado. Errante e Exiliado. exiliado. Y vemos que Caín dice, hey Dios, esto es demasiado fuerte para Caim falou, soportar. Deus, isso é demais para mim, não tem como suportar. El que me vea me va a querer asesinar. E todo mundo que me vê vai querer me assassinar. Y Dios dice, 7 generaciones va a vivir Caín. E Por 7 generaciones va a vivir Caín. por 7 gerações vai viver Caim. Pero en la séptima va a morir. E na sétima Va a morir.
le puso final a la vida Ele colocou fim na vida de y Caim. le puso una señal E colocou uma marca, para sinal. que no cualquiera lo mate antes de tiempo. Mas para que ninguém o matasse antes do tempo. No puede ingresar lo imperfecto al mundo perfecto. Não pôde ingressar o imperfeito ao mundo perfeito. Por eso, en la séptima generación, Caín es asesinado por uno de sus bisnietos. Por isso que Caim é assassinado na sua 7ª geração por algum dos seus bibi-netos. La señal que tenía Caín se dice que tenía cuernos. O sinal que tinha Caim é que diz que ele tinha chifres. ¿Sí? No es que tenía una bandera o un semáforo en la cabeza. Não é que ele tinha uma bandeira e um sinal na cabeça. ¿Qué señal le iban a poner en aquella Que época? sinal vai colocar? ¿Están o sea, y después dice, seguimos leyendo, Então vamos seguir lendo. tenía cuernos, Ele tinha chifre. no por la esposa. Não por causa da... No, ¿sí? Si hay acá algún Caín por causa... No, no. Não habla aí. No es señal del cielo eso. Ah, ¿no? Ustedes tienen que ver la cara de Samuel de acá. Acá nós outros miramos o viejo, ¿sí? Em todo momento. 14. He aquí, me echas hoy fuera de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Y salió Caín delante de Yahweh y habitó en la tierra de Nob al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Qué interesante ver esta posición. Que interessante nós vemos essa posição. Porque una persona que pertenece al mundo material Porque uma pessoa que é pertencente ao mundo material y que fue despojada de la presencia, e foi despojada da presença, fue despojado del sistema espiritual correcto y ajustado, foi despojado do sistema espiritual correto e bem ajustado. y ahora le dicen sos errante y exiliado, E agora você é um errante exilado. con señales casi como si fuese un animal. Um sinal que tornou ele quase como um animal. La señal que tenía era casi como si él era un animal. Então, o sinal dele é como se ele fosse quase um animal. Y dice, vas a ser errante y exiliado y te vas a ir del equilibrio de E lo diz, que você yo vai ser hago. errante, exilado, e você vai sair do equilíbrio do que eu vou fazer. Entonces uno dice, me espera lo peor. Então, eu estou esperando só o pior. Y dice que Caín se fue, conoció a su mujer E diz que Caim foi, conheceu sua mulher. y de ahí hizo una ciudad. E daí ele construiu uma cidade. ¿Dónde está lo errante y exiliado? Onde está o errante? Y exiliado, el exilio. O errante e o exilado. Todo errante y exiliado Todo errante exilado construye una ciudad. constrói uma cidade. Porque en las ciudades es donde se centran los poderes. Porque uma cidade é onde você centraliza poderes. Y el gran propósito de Dios no fue hecho para ciudades, fue hecho para el mundo y naciones. O grande propósito de Deus não foi feito para cidades, Por foi isso feito las- para o mundo e para as nações. Por eso toda ciudad fundada en la tierra Por isso que toda cidade fundada na terra siempre está hecho sobre planos de injusticia. sempre está feito planos de Y injustiça. el primer plano de la injusticia siempre fue la sangre. E o primeiro plano de justiça sempre foi o sangue O derramado. sea que todo errante, exiliado, materialista, lo que termina construyendo es un plano de Todo injusticia. errante, exilado, materialista constrói um plano de justiça. Construye una ciudad. Constrói uma Y cidade. en la ciudad construye poder. E na cidade ele centraliza poder. Por eso ahí estamos viendo cómo Caín y todos los hijos de Caín eran herreros, eran músicos. Então nós vemos como Caim, todos os seus filhos eram ferreiros, músicos, trabalhavam com produto mineral da terra. No representa el reino. Não representava o reino. Representa cómo se centran los poderes en una ciudad. Eles representam como você centraliza poderes dentro de uma cidade. ¿Usted está entendiendo? Você está entendendo? ¿Por qué? Porque todo errante materialista está en la búsqueda del poder. Porque todo errante materialista está buscando poder. Pero todos los poderosos de Dios nunca buscaron el poder de Dios. Todos aqueles homens poderosos de Deus nunca buscaram esse poder de Deus. Esos hombres poderosos de Dios buscaron a Dios por encima de los Eles poderes. buscaram a Deus mais do que os poderes. ¿Está entendiendo esto? Está entendendo isso? Por eso tenemos errantes y exiliados que construyen imperios
y ciudades. Por isso que nós temos errantes e exilados que constroem impérios e cidades. Hay grandes congregaciones, Há grandes congregações, iglesias, igrejas, que son ciudades, que são cidades, porque tienen ahí un centro de poder. porque têm aí um poder centralizado. Entonces el plano de Dios jamás fue el de la construcción de ciudades. Então o plano de Deus jamais foi construir cidades. Bien saben el relato bíblico, bien saben la Biblia, saben bien la Biblia. Vocês sabem bem a Bíblia. Entonces dice que de alguna manera llega la séptima generación, muere Caín, Então você vê que de alguma maneira chega a sétima geração e morre Caim. pero arman una genealogía paralela. Yahweh de los ejércitos arma una genealogía paralela. Então nós vemos no capítulo 5 uma genealogia paralela sendo construída. Y Yahweh ahora hace una genealogía a través de Set. E Yahweh agora começa a descrever uma genealogia através de Sete. Y ahí aparece Enoch. E aí aparece Enoque. Y Enoch caminó con Dios. E Enoque caminhou com Deus. Y ahí aparece Noé. E aí aparece Noé. Y ahí se termina el mundo. Aí se termina o mundo. Ahí se termina una esfera corrupta. Aí se tira uma esfera corrupta. Porque toda la construcción de las ciudades había dado y había contaminado todo el mundo Porque material. toda a construção dessas cidades foi contaminando todo o mundo material. Al punto que ya el género se corrompía con otro género. Ao ponto que os gêneros já estavam totalmente corrompidos. Ya los hombres no solo estaban sexualmente conectados con, Já não somente os homens estavam conectados com as mulheres, sino que con animales. então, senão que com animais. Todo el género material en esa época ya se había corrompido. Todo o gênero material Estaba corrupto. já estava corrompido. Y ahí vemos Y ahí una nos genealogía paralela mientras todo ya estaba Uma corrompido. genealogia paralela sendo construída dentro de tudo que já estava corrompido. Y vemos personas que caminaban con Dios. E vemos pessoas que caminhavam com Deus. Y vemos personas que de alguna manera estaban construyendo algo que era ilógico. E vemos pessoas que estavam construindo algo que era ilógico. No estaba construyendo una ciudad. Não estava construindo uma cidade. 40 no estaba construyendo, Noé no estaba construyendo una ciudad. Noé não estava construindo uma cidade. Estaba construyendo un barco. Ele estava construindo um barco. Algo ilógico porque no llovía. Algo ilógico porque não chovia. Lo que acontecía es que toda la materia estaba O que corrompida. acontecia é que toda a matéria estava corrompida. Y el hombre había corrompido O toda la homem materia. havia corrompido a matéria. El hombre había corrompido el mundo. O homem havia corrompido o El hombre mundo. había corrompido todo lo que el Padre había dado desde el Edén O para que homem sea havia extendido. corrompido tudo que o Pai Deus deu desde o Éden para fazer sobre a terra. Entonces la octava generación, como Noé, comienza a armar el viaje al nuevo mundo. Então a oitava geração que tem Noé começa a construir uma viagem para um novo mundo. Porque todo esto tiene que desaparecer. Porque tudo isso tem que desaparecer. Tiene que morir. Tem que morrer. Tiene que ser enjuiciado. Tem que ser Enjuiciado. receber juízo. De recibir juicio. Decirle al que está al lado, ¿estás entendiendo? Você fala para a pessoa que está ao teu lado, está entendendo isso? Te paso. Todo comenzó por una ofrenda. Tudo começou com uma oferta. Qué increíble. Incrível. Tenemos varios hermanitos, Temos vários irmãos, Caínes y Abelitos. Cainzinhos e Abelitos. Fíjate si tenés al lado un Caín, Fica cruzate. do lado, se você está do lado do Caim, sai fora. Porque puede que te elimine. ¿Eh? Será? Y vemos cómo todo se va preparando para el nuevo inicio. E nós podemos ver como tudo está se preparando para um novo começo. Vemos cómo todo se está preparando para una nueva situación. Nós vemos como tudo está se preparando para uma nova situação. Pero todo estaba corrupto. Mas até então tudo estava corrupto. No había tratos. Não havia tratos. Y vemos ahí en el capítulo 6 de Génesis que Dios dice, bueno, basta, Daí estoy nós cansado. vamos até o capítulo 6 de Gênesis e nós vemos Deus dizendo: chega, Basta, chega, estoy cansado. estou cansado. El hombre va a vivir 120 años. O homem vai viver 120 anos. No va a cruzar el umbral de los 120 años. Ele não vai A cruzar los 120 años. ultrapassar os 120 anos. Él va a morir a los 120 años. Ele vai morrer aos 120 anos. Porque son corruptos. Porque eles são corruptos. Son corruptos. Corruptos.
van a vivir hasta los 120. Eles vão viver até os No puedo 120. tolerar esto, me produce asco. Eu não posso gerar isso, me produz nojo. Y vemos cómo hay un traspaso Y nos hacia un nuevo orden, E nós vemos translado até uma nova ordem, con nuevas directivas, novas direções, con nuevos propósitos, novos propósitos. no alterando lo que Dios era. Não altera o que Deus era. Y vemos que se le pone fin al hombre a los 120 años. E ele coloca fim ao homem aos 120 anos. 120 años representa todo lo que está en el mundo viejo. Então, 120 anos representa tudo aquilo que faz parte do velho mundo. Aquel que puede atravesar los 120 años quiere decir que comienza a trascender al mundo nuevo. Aquele que pode passar dos 120 anos começa a experimentar o que é o mundo novo. O a trascender. Transcender. ¿Cómo fala? Trascender. É Por eso es que Moisés vivió hasta los 120 años. Por isso que Moisés viveu até os 120 anos. Por culpa del pueblo, Moisés no pudo llegar a trascender. Por culpa do povo, Moisés não pôde ter transcedido. Porque él tuvo una injusticia. Porque teve uma injustiça. La injusticia generó algo en su interior. A injustiça gerou algo no interior dele. Corrompió todo su mundo interno. Corrompeu todo o seu mundo interno. Y a todos aquellos que alguna vez experimentaron una experiencia con Dios, E todos aqueles que já experimentaram uma experiência com Deus, no les es permitido que el mundo interno o el físico sea corrompido. No les es permitido impurezas. não é permitido impureza, que o seu mundo interno seja corrompido. Entonces Moisés llega hasta los 120 años. Então Moisés chega até os 120 anos. Y Moisés no vas a ingresar a la nueva etapa de Então Israel. Moisés, você não vai ingressar na nova etapa que eu tenho para Israel. ¿Y por qué? Ele diz, por quê? Porque me fallaste en las aguas de la rencilla. Porque você falhou Cuando estaba con quando Aarón, estava com Arão nas águas solo tenías ferindo a que rocha. hablar. Só tinha que falar. Solo tenías que hablar. Só tinha que falar. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Entonces vemos cómo todo el plano se va desarrollando. Então nós vemos como todo o plano vai se desenvolvendo. Los planes fueron hechos para la tierra y para las naciones. Os planos de Deus são feitos para a terra e para as nações. Pero vemos luego que de alguna manera aparecen ciudades. E nós vemos que logo, de alguma maneira, apareceu cidades. Entonces cuando viene el Mesías, Então, quando vira o Messias, cuando el Mesías llega, quando o Messias chegar, él lo que hace es genera una asamblea. o que ele vai fazer vai convocar uma assembleia. ¿Por qué? Porque en Israel, Porque Israel, que era el sacerdocio para poder santificar la materia del mundo, Israel era el sacerdocio para porque santificar. Israel era o sacerdócio para poder santificar o mundo. Sí, Israel no estaba conectado con el mundo, estaba encerrado en sí mismo. E Israel não estava conectado com o mundo, estava fechado em si mesmo. Israel no podía llegar a santificar todo lo que ya ahora se estaba construyendo. Israel já não podia mais santificar tudo que agora estava sendo construído no mundo. Ahora había ciudades por todos lados, Agora havia cidade por todo o mundo. pero las ciudades no sabían lo que era ahora santificarse. Mas a cidade não sabia o que era santificar-se. Y a partir de ahí todo inicia a partir de ciudades. E aí tudo se inicia a partir de cidades. Aunque fue eliminado todos los planos antes de Noé. Mesmo que foi eliminado todos esses planos antes de Noé. Porque el fruto del conocimiento y de la evolución y del materialismo ya estaba en la Porque tierra. o fruto do conhecimento, da evolução e do materialismo já estava sobre a terra. Eso es algo que se abre y no se puede cerrar. É algo que se abre e não se pode fechar. Eso le dio de alguna manera validación, Isso validou, de alguma maneira, la estadía en el plano material. a permanência dessa ideia no plano material. Hasta que el Mesías venga en el día para restaurar todas las cosas. Até que o Messias venha num dia e haja restauração de todas as coisas. Entonces fuimos viendo cómo se fueron construyendo ciudades y centros de poder. Então nós vamos vendo como foram construindo cidades e centralizando poderes. Se fueron centralizando. Foi centralizando. Ya no había sacerdocio para las ciudades. Já não havia sacerdócio para as El cidades. sacerdocio fue hecho para naciones. O sacerdócio foi feito para nações. Y había un sacerdocio nacional. E tinha um sacerdócio Era nacional. una nación. Era uma Y ya nação. no podía tocar el resto. E não podia mais tocar o resto. Cuando el Mesías viene, dice, Quando o Messias veio, ele disse: yo necesito que lo que hacemos se tenga que expandir. e eu preciso que aquilo que nós estamos fazendo tem que ser expandido. Entonces dice, vamos a armar una asamblea. Então nós vamos arrumar ou construir uma assembleia. Vamos a armar una asamblea. Vamos construir uma assembleia. Y ahí surge la iglesia. E aí surgiu a Y igreja. dice, bueno, yo le voy a empezar a dar dones a los hombres. Então ele, bom, vou dar dom para os homens. Voy a dar dones a los hombres para que puedan reparar todos los daños de la materia. Eu vou dar dons aos homens para reparar os danos da matéria. Las enfermedades son producto del árbol del conocimiento. As enfermidades são produtos das árvores do Las conhecimento. inestabilidades emocionales son producto del As árbol del conocimiento. instabilidades emocionais são fruto da Las árvore do conhecimento. inestabilidades económicas son producto del árbol del A conocimiento. instabilidade
prosperidade econômica é fruto da árvore do conhecimento. ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo? Cómo el Mesías fue reformando algo y estoy salteando É como o Messias foi reformando algo, nós estamos saltando. en el medio de todo esto. E no meio de tudo isso, Cuando todo el gran propósito era tener gobernantes como sacerdotes o sacerdotes como gobernantes. quando na verdade era para ter sacerdotes governando, Sí, vemos que Israel ya estaba contaminado. e nós vemos que Israel já estava contaminado. Israel necesitaba ser un sacerdote. Israel necessitava do sumo Y sacerdote. nos gobernaba un sacerdote en representación del cielo. E o sacerdote no governo é a representação dos céus. Pero dice, no, ahora queremos reyes. Aí ele não, agora nós queremos reis. Queremos reyes. Queremos reis. Reyes por ciudades y reyes por naciones. Reis para as cidades e reis para as nações. Y Samuel lloraba. E Samuel chorava. Y Dios le dice, no te desprecian a vos, me están despreciando a mí. E Deus disse para ele: não estão desprezando vocês, estão me desprezando. La evolución, el conocimiento y el A materialismo evolução, conhecimento e materialismo había ingresado en la mente de já Israel. tinha ingressado, entrado na mente de Israel. Ya estaba, el cáncer había crecido. O câncer já estava crescendo. El cáncer había crecido. O câncer já cresceu. De una manera que era imposible de sacar. Uma maneira que era impossível tirar fora. ¿Cuántos tienen cáncer Quantos têm câncer del materialismo? do materialismo? Llegó el momento de sanarse, Está na hora de curar, de echar fuera. de colocar fora. Entonces vemos diferentes tipos de actividades y podríamos graficar una. Então nós vemos diferente tipo de atividade, nós podemos Graficar una. vamos ler Podemos uma. ver una. Podemos ver cuando José estaba gobernando. Podemos olhar como José, quando estava governando. José no era un sacerdote. José não era um sacerdote. A José le tocó gobernar la potencia de Egipto. A José foi chamado para governar a potência que era o Egito. Y José agarra y arma un sistema mundial de endeudamiento de países. Então José começa a armar um sistema mundial dentro de um país. De endeudamiento de un país. Hã? Deuda. Ele começou a armar um sistema dentro das dívidas de um país. Entonces vemos como un hombre que estaba hecho para un mundo moderno, Então nós vemos um homem que estava feito para o mundo moderno, como José. como José. José arma un sistema de endeudamiento para Egipto. Ele arma um sistema para conter o endividamento do Egito. Entonces José agarra y dice, bueno, llegó el hambre a Egipto. Então, Llegó hambre a Egipto. ok, então chegou fome ao Egito, Porque Israel ya estaba introducida en una tierra egipcia. porque Israel já estava introduzido dentro de uma terra egípcia. Israel ahora estaba viviendo en Egipto. Agora Israel vivia no Egito. Israel necesitaba de las fuerzas materiales. E Israel precisava das forças materiais, Porque Dios no estaba bendiciendo a porque Deus Israel. não estava abençoando Israel. Ahora Israel necesitaba que la fuerza material se la pueda proveer la evolución. Agora Israel precisava que as forças materiais fossem providas pela evolução, Porque había hambre en la tierra de porque tinha Israel. fome na terra de Israel. Entonces fue a morar a las tierras de Egipto. Então foram morar na terra do Egito. Fue a morar a las tierras de la evolución. Foi morar na terra da evolução. Fue a morar a las tierras del materialismo. Foi morar na terra do Fue a materialismo. morar a la tierra del conocimiento. Foi morar na terra do conhecimento. Ahí ingresó Israel. Aí Israel ingressou. Pero tenían un gobernante por encima que era José. Mas ele tinha um governante por cima que era José. Y llegado el periodo de hambre a Egipto, E quando chegou o período de fome no Egito, dice que todo Egipto le dicen, José, tenemos hambre. e todo o Egito virou e disse: José, nós temos fome. No tenemos más dinero para comer. Não temos mais dinheiro para comer. Denme todos los carros. Me dá todos os carros. Ustedes me dan todos los carros. Vocês me dão todos os carros. Ustedes me dan todo el ganado. Você me dá tudo que você tem ganhado. Y me dan las vacas, el Me ganado. dão as vacas. Vaca. Me lo dan. Me dão. José hizo un sistema que empezó a empobrecer una nación. José fez um sistema que começou a tornar essa nação pobre. El primer año le quita todos los bienes materiales. Então, no primeiro ano, ele tira todos os bens materiais. José fue usado para sacar la fuerza del materialismo de quienes están vinculados con el José materialismo. foi usado para tirar a força do materialismo daqueles que estão totalmente vinculados com o materialismo. A través de un negocio legal, Através de um negócio que era legal. no de una forma corrupta. Não era de uma forma corrupta. José dice, yo voy a enriquecer a Israel. Ele disse: eu vou enriquecer Israel. Entonces comenzó
proveer a todo Egipto. Então ele começou a desprover todo o Egito Y le da dinero para que vivan un año. e dá dinheiro para que viva somente um ano. Pasa el año, Passando o ano, viene el segundo año. vem o segundo ano Y dicen, no tenemos para comer. e diz: não temos para comer. Solo tenemos nuestras casas Nós só temos nossas casas y nuestros hijos. e nossos filhos. Nada más. Não há nada mais. Me dan su casa Me dá a sua casa, y yo les voy a dar, me dan sus tierras me dá a sua terra y yo les voy a dar dinero para un año. e que vou dar dinheiro para você comer. Ahora no tenían bienes, no tenían herencia Agora eles não tinham bens, herança. y ahora eran esclavos de Egipto. Agora eles eram escravos do Egito. Egipto era esclavo de las fuerzas del materialismo. Então o Egito se tornou escravo das forças do materialismo. Tenían que trabajar y Tinha que trabajar y trabalhar e trabajar. trabalhar. Y José les cobraba el 20%. E José me cobrava 20%. Porque José les dice así, yo les voy a dar las tierras Porque José disse assim: eu vou dar a vocês a terra, porque ahora esas tierras son mías. porque essas terras são minhas. Y me van a dar el 20% de todo lo que siembren. Então vocês vão me dar 20% de tudo que vocês semeiam. Pero José no tocó a los sacerdotes de Egipto ni a su familia. Mas José não tocou nos sacerdotes no Egito e nem a sua família. Pero él empobreció e hizo de todo el mundo material de aquella época y del ícono de la riqueza de aquella época, lo Mas ele empobreció. empobreceu tudo aquilo que era ícone de riqueza daquela época, ele empobreceu. Para que un día Israel pueda salir con un mundo de riquezas hacia el desierto. Para que dia Israel pudesse sair com as riquezas para o deserto. ¿Para qué querés riquezas en el desierto? Para que você vai ter riqueza no deserto? Es como tener 100 millones de dólares en una isla en donde vive comiendo pescado. É como você tivesse 100 milhões de dólares e está vivendo numa ilha comendo peixe. Como tener un Porsche en una isla, Como ter un Porsche, un Audi, no sé, un carro. um Porsche, um carro, numa ilha que... Y va a decir, ¿para qué? Para quê? Y vemos cómo todo el mundo se fue corrompiendo. E nós vemos como todo mundo foi se corrompendo. Por eso Dios tuvo que ir poniendo personas para poder interpretar las épocas que se vivían. Por isso que Deus teve que colocar pessoas para trabalharem na interpretação das épocas que eles estavam vivendo. Para poder quitar las fuerzas del mundo Para construido. poder tirar a força do mundo construído. José creó una gran crisis nacional. E José gerou uma grande crise nacional. Generó endeudamiento. Generó un endeudamiento nacional. Ele gerou uma grande dívida nacional. Generó una deuda externa. Uma dívida externa. Generó una deuda. Ele gerou uma dívida Una deuda interna, perdón. interna. Así funciona el mundo. Assim funciona o mundo. Así funciona nuestro mundo. Assim funciona o nosso mundo. Lo que estás viendo es producto de lo evolucionado. O que você está vendo é produto de tudo que foi evoluído. Foi Entonces, evoluindo. entonces vemos cómo el Mesías de alguna manera también va reformando en función de lo que le tuvo que tocar para hacer. Então nós vamos vendo que de alguma maneira o Messias vai reformando funções que ele teve que tocar para poder fazer. En función de cómo todo el mundo estaba corrupto. É questão que todo mundo estava corrupto. Y el Mesías genera dones y le da dones a los hombres E Messias gera dons e dá dons aos homens para que el hombre pueda traer un paliativo a tanto producto de la evolución. para que o homem possa trazer paliativos dentro de todo o produto da evolução. Al fin y al cabo todo es de Dios. No fim acaba sendo tudo de Deus. Muchos hablan así. Muitos falam assim, no fim de tudo é tudo de Deus. Sí, el problema está como vos vivís en esta tierra. Mas a questão está em como você vive nessa terra. Cómo uno vive, cómo uno trasciende o cómo Como uno você se vive, proyecta. como você se transcende, como você se projeta. Para poder ingresar a las nuevas etapas Para que que el você cielo tiene possa preparado, ingressar nessas novas etapas que o céu está preparando, es necesario no estar conectado, é necessário não estar no conectado estar conectando con el mundo que nos rodea, com o mundo que nos rodeia, para poder interpretarlo de una manera para correcta. que você possa interpretar de uma maneira correta. No sé si me explico. Eu me explico? No estoy diciendo que no tengas un celular, Eu não estou dizendo que você não deve ter um no celular. estoy diciendo que no tengas internet, Eu não estou dizendo que você não pode ter internet. no estoy diciendo que no agarres y leas un libro. Eu não estou dizendo que você não deve ler um livro. Estoy diciendo quién te influencia, Eu estou dizendo quién es el que te influencia. quem é que tem a influência. Te vas a dar cuenta por el producto que tenés, tan solo por eso. E você vai dar conta pelo produto que a pessoa tem.
Pero para poder vivir de este lado, Mas para você viver desse lado, para poder vivir en el plano de la reforma y de las nuevas cosas para hacer, para que você possa viver num plano de reforma, nas nossas novas coisas que você tem para fazer, es necesario estar desconectado. é necessário estar totalmente desconectado. Y es necesario no estar evolucionado. E é necessário não estar totalmente evoluído. No es lo mismo estar evolucionado que estar alto. Não é o mesmo estar evolucionando e estar alto. No es lo mismo. Não é o mesmo. Cuando usted escucha a un evolucionado, Quando você escuta uma pessoa evoluída, no tiene producto. ele não tem produto. Cuando usted escucha a una persona alta, Quando você escuta uma pessoa alta, con altura y medida, com altura e medida, usted está escuchando producto y vida. você está escutando produto e vida. Porque algo que una persona cuando tiene altura larga el producto de la vida. Então, uma pessoa quando tem altura, ele solta produtos da vida. Entiendo todos los planos de la ciencia. Eu entendo todos os planos da La ciência. física, la medicina, física, las mediciones, medicina. el marketing, todo eso está bárbaro. Tudo isso está muito bom, Pero eso no te da altura. mas isso não te dá altura. Te puede dar un lenguaje para poder conectarte con el mundo del aquí y del ahora. Te puede dar un lenguaje. Você pode ter uma linguagem para se conectar com o mundo aqui e agora. Pero si esa es tu base, ya de por sí no estás hecho para poder hacer reformas. Mas se essa é a tua base, por si mesmo você não está feito para fazer reforma. Porque simplemente la única verdad está parada en el Hijo. Porque simplesmente a única verdade está sobre o Filho. Entonces es fundamental, decirle al que está al lado, es fundamental Então diz a pessoa que está do seu lado, é fundamental que seas que seja y que tengas altura. e que tenha altura. No que seas altivo, Não que seja altivo, que seas humilde pero con altura. seja um líder, mas com altura. Es por eso que el sacerdocio comenzó a aceptar tantas variables. E é por isso que o sacerdócio começou a aceitar tantas variáveis. El sacerdocio comenzó a aceptar variables que son del mundo evolucionado. E o sacerdócio começou a aceitar variáveis que são do mundo evoluído. Empezó a aceptar cosas que pertenecen al mundo evolucionado, Começou a aceitar coisas que pertencem ao mundo evoluído, pero no le pertenecen a Dios. mas não pertencem a Deus. No le interesa a Dios lo que vos pienses. Não interessa a Deus o que você pensa. Porque usted va a dejar de existir, pero Dios va a existir siempre. Porque você vai deixar de existir e Deus sempre vai existir sempre. Y el sacerdocio comenzó a aceptar cosas. E o sacerdócio começou a aceitar coisas. No entendió que tiene que ser un gobernante. Não entendeu o que é ser um governante. Ahora tiene que ser gobernante por ciudad, porque cuando vino Yeshua cambió los planos. Agora você é governante por cidade, dentro de cidade, mas quando veio Yeshua, ele mudou os planos. Porque ahora hay que alterar ciudades. Agora você tem que alterar cidades. Por eso Él envía a ser discípulos a dónde? Por isso que ele manda ir fazer discípulos aonde? A las las naciones. naciones. Y le dice, ¿y me serán testigos en dónde? E serão testemunhas aonde? ¿Sí? Y empieza a hablar de comunidades, ciudades, Começa a provincias falar y de naciones. comunidade, cidade, estados e Porque hay nações. que producir una reforma desde lo que hay que encallar, desde lo que hay que ajustar. Porque para produzir uma reforma você tem que encaixar, tem Y el que Mesías ajustar. tenía la mente más brillante de la época. O Messias tinha a mente mais brilhante da época. Y Él trajo un plano adecuado para todo lo que tenemos Ele que hacer. trouxe um plano adequado para tudo aquilo que a gente tinha que fazer. Así que decirle al que está al lado, Assim, diga para a pessoa que está do seu lado, sacerdote, no podemos estar impuros. sacerdotes, nós não podemos estar impuros. No podemos depender de ciertas cosas. Não podemos depender de certas coisas. No podemos depender de ciertas Não cosas. podemos depender de certas coisas. No podemos depender. Ahora, quiero decir esto. Eu quero dizer isso. Hay un apresuramiento de los tiempos. Há uma aceleração dos tempos. Que muchos de los deseos del interior de cada uno de ustedes están listos para ser otorgados. Que muito do desejo do interior de vocês Están listos. estão prontos. Están retenidos en el cielo, listos para poder volcarlos. Estão retidos nos céus, estão prontos para poder buscar vocês. Para que puedan ustedes aprovecharlos. Para que vocês possam aproveitar. El problema está que mientras eso esté en las esferas celestiales, E a questão é quanto isso estão nas esferas celestiais. eso es santo. Isso é santo. Si tu vida no está totalmente desligada del plano material, E se sua vida não está totalmente desligada do plano material, eso se corrompe cuando cae en tu vida. isso se corrompe quando chega até você, quando cai na sua vida. Cuando hay un traspaso de la eternidad al mundo, Quando transpassa da eternidade ao mundo. ¿sí? Si tu vida no está alineada, eso se corrompe. Se sua vida não está alinhada, isso se corrompe. Entonces, sea que recibas un don, Seja que você receba um dom, que recibas
riquezas, que você receba riquezas, que recibas una función que gubernamental, você receba uma função governamental, que recibas empresas, que você receba empresas, que recibas, que recibas, que você receba, que que você recibas. receba. Si tu vida no está alineada, Se sua vida não está alinhada, usted va a formar parte del mundo corrupto. você vai ficar fazendo parte do mundo corrupto. No importa si es hoy o dentro de 10 años, Não importa se é hoje ou dentro de 10 anos. porque si hay algo que hay y que aprendimos es que el tiempo transcurre para todos, É que coisa que nós aprendemos é que o tempo nos traspasa a todos. nos transpassa todo. Así que lo importante es tener una base no corrupta. Por isso é importante não ter uma base corrupta. Não ter uma base corrupta. Es decir, ¿estás entendiendo? Diz, você está entendendo? Vamos a orar. Vamos orar. ¿Hay alguno que es masón acá? Alguém aqui é maçom? Bien. Bom. ¿O fue masón? Ou foi maçom? Ellos bien nos podrían hablar de cómo se construyen ciudades Eles bem que nos podiam falar como construir uma cidade y de los manejos de poderes. e manejar os poderes. No, ¿no? Bien. Tampoco lo diría si estuviera acá. Tampouco ele ia se dizer. Solo quiero que cierres tus ojos Quero que você feche seus olhos y entiendas que hay un tiempo acelerado. e entenda que há um tempo que foi acelerado. Está acelerado. Está acelerando. El cielo está otorgando los empleos, los trabajos, las empresas, las riquezas, los sueños, la familia. Eso está todo listo. Está tudo pronto. Lugares claves. Lugares chaves. Pero es fundamental que entiendas que para ocupar esos lugares, É fundamental que entenda para ocupar esses lugares. la verdad es esta, A verdade é essa, que tenés que ser un sacerdote. que você tem que ser um sacerdote. No se puede gobernar sin ser sacerdote, Não se pode governar sem sacerdócio, porque de alguna u otra manera porque de uma ou outra maneira vamos a generar vamos gerar corrupción. corrupção. Vamos a generar corrupción. Vamos gerar corrupção. Así que ahí donde estás, decirle: Padre, santifícame. Então assim, diz, Pai, santifica-me. Santifica mi mente, mi manera de Santifica pensar. minha mente, minha maneira de pensar. Santifica, por favor, mi interior. Santifica, por favor, meu interior. Padre, si he practicado planos de injusticia en mi trabajo, en mis empleos, Pai, se tenho praticado planos de justiça no meu trabalho, no meu emprego, te ruego, Padre, te rogo, Pai, que me perdones. que me perdoa. Yo me arrepiento. Eu me arrependo. Me arrepiento si he practicado Eu me cosas arrependo injustas. se tenho praticado planos injustos. Si no he sido responsable en las funciones que me ha sido encomendado. Nem tenho sido responsável nas funções que você tem me recomendado. Al fin y al cabo, el pueblo es como el sacerdote. Assim, o povo é como o sacerdote. Si no hay un sacerdocio santo, Não há um jamás el sacerdote pueblo será santo, santo. jamais o povo será santo. Y como el sacerdocio se corrompió, E como o sacerdócio se corrompeu, el pueblo comenzó a pedir cosas corruptas. o povo começou a pedir coisas corruptas. Comenzó a pedir un rey. Começou a pedir um rei. Y usted hoy va a ver en la televisión Você hoje vai ver a televisão que cuando los gobernantes se candidatean para poder llegar al gobierno, quando os governantes se tornam candidatos para poder chegar ao governo. ellos dicen: yo estoy en contra del aborto, Ele diz: eu sou contra o aborto. yo estoy en contra de la Eu homosexualidad, sou contra o yo homossexualismo. estoy a favor de la vida. Eu estou a favor da vida. Pero cuando llegan al gobierno, Mas quando eles chegam ao governo, tienen que mantener una imagen política positiva. eles têm que ter uma imagem política positiva. Y si los homosexuales dicen: queremos la libertad de los E homosexuales, se chegam e nós queremos a liberdade aos homossexuais, el gobernante accede. e o governante vai e cede. Si dicen: queremos abortar a los 9 meses, E se diz, nós queremos abortar aos 9 meses, el gobernante accede. Vamos a aprobar la lei del o aborto. governante cede, ok, vamos aprovar a lei.
Porque cada pueblo tiene el rey que merece. Porque cada povo tem um rei que merece. Y piden rey para poder exigirle lo que ellos desean. E pedem rei para poder exigir deles o que eles desejam. Por eso el sacerdocio es tan fundamental. Por isso o sacerdócio é fundamental. Porque el sacerdocio trabaja desde el pueblo. Porque o sacerdócio trabalha desde o povo Para que el pueblo pida las cosas que son correctas, justas y santas. para que o povo peça coisas que são corretas, Perfeitas, justas, corruptas. perfeitas e Santas. santas, No corruptas. não corruptas. Porque el pueblo Porque o povo está corrompido por falta de sacerdocio. está corrompido por falta de sacerdócio. Porque no entendimos los planos. Porque nós não entendemos os planos. Y esto lo ves en la televisión todos los días. Isso se vê na TV todos os dias. Todos los días. Todos os dias. Así que en donde te toque estar, Assim, onde você está, zonas de influencias o de muy poca influencia, sendo áreas de influência ou de muita pouca influência, es fundamental é fundamental que puedas ser santo. que seja santo. Así que ahí donde estás, hace una oración y decirle, Padre, yo quiero ser Então, santo. faça essa oração. Pai, eu quero ser santo. Yo quiero ser santo, Eu puro. quero ser santo puro. Hay personas que están paradas en los dones desde hace tiempo y no se dan cuenta que hasta su don está corrompido. As pessoas estão paradas no seu dom há muito tempo e não percebem que o seu dom está corrompido. Perdieron la belleza humana. Eles perderam beleza humana. Están casi como animales. Estão quase como animais. Sus deseos y sus pensamientos son como si fuesen de animales. Seus desejos e pensamentos são como fossem de animais. Porque el cáncer inició por un punto y luego te Porque o comió câncer todo el iniciou interior. num ponto e comeu todo o seu interior. Hay personas que creen que son algo Há pessoas que creem que são alguma coisa y se manejan de esa manera e se movem dessa maneira y solo generan lástima alrededor. e só lastimam o que está ao Y las redor. personas no quieren hablar de él. No quieren hablar de esa persona E as pessoas não querem falar dessa pessoa porque tienen vergüenza ajena porque tem vergonha alheia y lo toleran y lo bancan. e toleram ele e amam. Llegó el momento de estar ajustados. Chegou o momento de estar ajustados. Llegó el momento de estar equilibrados. Chegou o momento de estarmos equilibrados. Llegó el momento de decir, Dios, ¿qué pensás de mí? Chegou o momento de dizer, Deus, o que você pensa de mim? Llegó el momento de mirar alrededor y de que el mundo te diga, ¿qué sos vos para ellos? E chegou o momento de você olhar ao seu redor e as pessoas te digam quem são vocês para eles. Vos sos una persona que todo el tiempo nos dice lo que tenemos que alcanzar. Você é uma pessoa que nos diz que todo o tempo o que nós temos que alcançar. Vos sos una persona que nos inspira a amar a Dios. Você é uma pessoa que nos inspira a amar a Deus. O te dicen la verdad, vos te crees que sos esto y la verdad que no lo E sos. eu te digo, na verdade você pensa que é isso, mas você não é coisa nenhuma. Sos una persona que nos enseña a ir por más. Você é uma pessoa que nos ensina a ir adiante. O no, la verdad es que cada vez que queremos avanzar, vos nos trabás. Não, na verdade, toda vez que nós queremos avançar, nós vamos para trás. La verdad es que cada vez que vos ves crecer a alguien, tenés ganas de matarlo. Então, na verdade, quando você vê uma pessoa crescendo, você tem vontade de matar ela. La verdad es que nadie crece al lado tuyo. A verdade é que ninguém cresce do teu lado. Hace 30 años que sos pastor, ministro y nadie crece al lado tuyo. Faz 30 anos que você é pastor, ministro e ninguém cresce ao teu lado. Y porque vos te crees que sos algo que tal vez no lo sos. Claro, porque você entreteu essa pessoa com algo que também você não é. A veces está bueno mirar. Vê se está bom. Así que decirle, Padre, santificame. E diz então, Pai, me santifica. Santificame. Santifica-me. Santifica mis labios. Santifica meus lábios. Elimina mi corrosión. Elimina a minha corrupção. Elimina mi corrupción. Elimina a minha corrupção. Sacrificala hoy. Sacrifica agora. Ahí, hacé tu oración. Faz aí a tua oração. Hacé tu oración ahí. Faz a tua oração aí. Hay personas que tienen que entender que en los últimos 18 meses se han comportado de una manera absurda, Tem pessoas que têm que entender que nos últimos 18 meses se comportaram de uma maneira absurda. creyendo una idea basadas en el rencor. Crendo numa ideia baseada no rancor. Basadas en el rencor. Baseada no rancor. Y armaron una idea de sí mismas E construíram uma ideia de si mesmo basados en el rencor. baseada no rancor. Eso también es corrupción. Isso também é corrupção. Personas que tienen rebelión, Pessoas que são rebeldes, têm tienen rebelião. rebelión dentro. Rebelião dentro. Hay unciones que están retenidas. A unção que estão retidas. Unciones que están retenidas.
Unções que estão retidas. Esa unción tiene que ver con el propósito de tu vida. E essa unção tem a ver com o propósito da tua Y está vida. retenida por causa de tu rebelión. Ela está retida por causa da sua rebelião. Hay un cuerno con aceite para ungirte, Há um chifre com azeite para te ungir. pero sos tan rebelde que no se te puede ungir. Mas você está tão rebelde que não se pode ser ungido. Porque sería derramar aceite sobre algo corrupto. Porque seria derramar azeite sobre algo corrupto. Hay personas que están trabadas económicamente desde hace tiempo. Há pessoas que estão travadas economicamente já faz tempo. Porque el día que se le destrabe el plano de la riqueza, Porque o dia que se destravar o plano da riqueza, lo primero que hacen es adornar todo lo que son. e primeiro que eles fazem é adornar tudo que são. Y arman un fuerte alrededor de su ego. E arrumam uma fortaleza ao redor do seu ego. Ganan millones para armar un fuerte alrededor del ego. Pega o dinheiro para arrumar uma fortaleza ao redor do seu ego. Antes, cuando eras Quando eras más sensible. era mais sensível. Ahora que tenés, Agora que tem, te crees que porque lo que tenés sos, você acredita porque você tem, você é. perdiste la belleza. Você perdeu a beleza. Gente que solo habla de dinero. Gente que só fala de dinheiro. Gente que solo habla de viajes, Gente que só fala de viagens, de placeres. de prazeres. Sacerdotes, Sacerdotes? por favor. Por favor. Riquezas para transformar el mundo. Riquezas para transformar o mundo. Santidad para santificar al pueblo. Santidade para santificar o povo. Gente que se creen que saben. Hay gente que se cree que sabe. A gente que se crê Cree que sabe y poco entiende e pouco entende y nada hace. e nada fazem. Por favor, Por favor, ¿cuándo vamos a alterar ciudades? quando vamos alterar as cidades? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Como vamos fazer? ¿Cuándo vamos a hacer sacerdocio? Como vamos fazer sacerdócio? Santo, 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 santo. santo. Para honrar al santo. Para honrar al santo. Para honrar o al santo. santo. Para honrar o santo. ¿Cuándo vamos a oficiar los mejores sacrificios? Quando vamos oficiar os melhores sacrifícios? Para que suba como humo fragante. Para que suba como uma fumaça fragante. Reformas. 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 No hay reformas sin durezas y sin golpes. Não há reformas sem durezas e sem golpes. No hay reformas sin dolor. Não há reforma sem dor. No hay reformas Não há reformas placenteras. Padre, gracias por este día. Pai, graças por esse dia. Padre, sea propicio hoy. Pai, que hoje seja propício Padre, iniciamos una etapa de santificación. iniciarmos uma etapa de santificação. Como en los días de uno de tus reyes, Ezequías. Como nos dias de um dos seus reis, Ezequias. Te suplico y hago la misma oración. Te suplico e faça a mesma oração. La oración que Ezequías hizo por las dos tribus. A oração que Ezequias fez pelas duas tribos. Esa oración fue: Padre, sé propicio con tu gente. A oração foi: Pai, seja propício com a sua gente. Y acepta el fruto de nuestros labios. E aceita o fruto dos nossos lábios. La idea de que deseamos ser santos. A ideia é que nós desejamos ser Que santos. tenemos un deseo interno Nós de ser temos um santos. desejo interno de sermos santos. Sé propicio, Padre. Ser propício, Pai. Sé bueno, Padre. Seja bom, Pai. Y acepta E nuestras aceita palabras hoy. nossas palavras hoje. Y haznos recordar E nos faz recordar las palabras que hoy dijimos. a palavra que nós dizemos. Que queríamos ser santos para Que ti. queria sermos santos para Ti. Para iniciar la reforma. Para iniciar a reforma. Gracias, Padre. Graças, Pai.